Olá, pessoal! Está começando mais um LegislaCast. No episódio de hoje, estamos recebendo o Procurador-Geral, Dr. Maciel Rogério, e a Coordenadora Legislativa, doutora Esther Martins. Sejam bem-vindos. Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutora Esther. É um prazer estar aqui, Beatriz, para tirar algumas dúvidas a respeito, do processo legislativo. Bom dia, jornalista Beatriz Cunha, mais conhecida como Bia, porque é carinhosamente assim chamada. E eu quero logo parabenizar por essa iniciativa da Câmara dos Vereadores de São Lourenço da Mata, na sua pessoa e na pessoa do nosso presidente, Dr. Leonardo Barbosa, para que a população saiba mais como é esse processo legislativo, como funciona o processo e como eles podem participar. Bom dia, Dr. Maciel, Procurador-Geral. Bom dia, doutora Esther. A ideia do programa é que a gente possa responder os questionamentos do pessoal em casa. Então, a primeira pergunta para o Dr. Maciel é como se dá o processo legislativo? Beatriz, é importante frisar que a função do vereador é legislar e fiscalizar. Então, para legislar, ele precisa de todo um arcabouço que oriente esse procedimento. Qual seria? O regimento da casa. O regimento da casa é quem enumera todo o processo legislativo. Tá certo? Então, a casa tem o poder de elaborar o seu regimento? Sim, desde que siga as determinações já contidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal. Então, a Câmara de Vereadores não pode elaborar um regimento a seu bel prazer, da forma que ela quer. Não, ela tem que seguir, todo esse arcabouço. E com relação o que ela vai elaborar com relação ao processo legislativo, a gente sabe que tem proposições. As proposições nada mais é do que projeto de lei, requerimentos, voto de aplauso, resoluções. Tudo isso passa pela deliberação da casa. A gente vai tratar mais dos projetos de lei, que realmente a elaboração de uma lei que é importante para o município. Para elaborar uma lei, ela pode ser tanto iniciativa da Câmara, como ser iniciativa do Executivo, do prefeito. Então, quando ela passa pela Câmara de Vereadores, quando ela é votada na Câmara de Vereadores, ela segue para o Executivo, para o prefeito, para sancionar ou vetar. Ele tem essa opção. Para aprovar uma determinada lei, a gente lembra que tem as maiorias. E é bom a gente tecer comentários, porque a população pode ver, não, determinado assunto precisou de 10 votos, determinado assunto só precisou de 8 votos. Então, existe uma amarração com relação a essas maiorias. Temos a maioria simples, que nada mais é no nosso caso, que é metade mais um. No nosso caso, são 8 parlamentares. Existe a maioria absoluta, que é a metade mais um dos integrantes da casa, que aí seria sempre 8. No caso da maioria simples, é dos que estão presentes, a maioria dos presentes, que aí, estando 11 vereadores, seria 6. Existe também a maioria especial, que é a maioria de 2/3, que existem algumas matérias que exigem maioria de 2/3. Então, o projeto de lei passa pela Câmara, ele é votado na Câmara com essas maiorias e segue para o prefeito. No caso da iniciativa da Prefeitura ou do Executivo, ele vem do Executivo para deliberação na Câmara. Vamos lá, passado esse processo de votação, dependendo da maioria que seja exigida, ele volta para o prefeito para sancionar ou vetar. Em caso de sanção, a lei já começa a valer a partir da sanção da sua publicação. E no caso de veto, ele volta para a Câmara para ser votado, pelos vereadores, e aí tem a questão precisa de maioria absoluta para aprovar, para derrubar o voto do prefeito. Se manter o veto, não tem problema, com maioria simples manter o veto. Agora, para rejeitar, precisa de maioria absoluta. Em caso de aprovação, a lei segue o trâmite legal e volta para a prefeitura para o prefeito sancionar. E no caso de rejeição, também
segue o mesmo trâmite, volta para a prefeitura e o prefeito sanciona do jeito que a Câmara deliberou. Durante a votação dos projetos, a gente escuta muito o presidente dizendo se houver parecer das comissões que tragam à mesa. E quais são essas comissões e como se dá esse processo de aprovação ou rejeição pelas comissões? Existem dois tipos de comissão. Tem a comissão provisória e a comissão permanente. As comissões permanentes são aquelas que não terminam, isto é, uma comissão para investigar algo. Ela é criada e extinta após a investigação. A comissão permanente não. As comissões permanentes são 5. Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E como se dá o trabalho da comissão? Cada projeto de lei, ele recebe um parecer prévio jurídico. Esse parecer, o que é um parecer? É uma opinião técnica, só que não vincula, ele é um parecer opinativo. Esse parecer é encaminhado para cada comissão a quem pertence o assunto daquele projeto de lei. Após a elaboração do parecer da comissão, que acompanha ou não o parecer jurídico, esse parecer é levado para deliberação no plenário. E essa votação é feita juntamente com aquele projeto de lei. E sendo aprovado, prossegue o trâmite legislativo. Não sendo aprovado, segue para o veto. Ainda sobre os projetos de lei, muita gente não consegue entender até onde um vereador pode ir num projeto. Um exemplo é projetos que discutem aumentos salariais, por aí. Existe uma limitação que os vereadores podem ir na criação dos projetos de lei? Existe sim, Beatriz. Os vereadores, quem limita é o próprio regimento, né, tem essa limitação, que seria a iniciativa. Existem projetos que é unicamente iniciativa do executivo, do prefeito. E existem projetos em que a Câmara pode ter iniciativa de elaborar esses projetos e deliberar. Há 20 anos atrás, digamos assim, era muito limitado a atuação da criação de leis por parte do Legislativo. Hoje em dia já existe jurisprudência, já existem entendimentos, no sentido de que o vereador pode adentrar em alguns assuntos, né, desde que esteja respaldado com relação principalmente à questão de custos financeiros, que existe uma grande polêmica com relação a isso, e a questão também de determinado procurador entender de uma forma e o outro procurador entender de outra forma, e o próprio legislador também entender de outra forma. Então, quando o projeto adentra na esfera do executivo, aí caracteriza vício de iniciativa, e aí ele pode vetar esse projeto e retornar para a Câmara com veto. E quando há discordância, e é comum, não é um absurdo haver essa discordância, e aí a própria Comissão de Constituição de Justiça e Redação, no nosso caso, Justiça, vai deliberar sobre aquele assunto, e se entender que aquele assunto ele é legal, não existe vício de iniciativa, não está adentrando na competência do prefeito, vai ser rejeitado o veto, como eu falei anteriormente, e vai retornar para que o prefeito sancione. A doutora Estel ocupa uma função que é pouco conhecida pela população. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a função da coordenadora legislativa e qual a sua atuação durante as sessões ordinárias. Como bem disse o Dr. Maciel, as atribuições da coordenação de plenário estão dentro do regimento da Casa. É uma função de vivência. A coordenação vai organizar e vai fiscalizar os procedimentos para o bom andamento das sessões. Cada fala, se a pauta está organizada, se o tempo que aparece é o correto, se o vereador obedeceu o tempo ou não, se houve conversas paralelas, algum problema técnico que acontecer. A coordenação é a que vai atrás. Se a coordenação aparecer, já tem alguma coisa errada. Ela não pode aparecer.
a sessão tem que ser plena. Plena, eu digo, em seu funcionamento, em seu bom andamento. Como você bem disse, Bia, essa é uma função nova para mim. Mas o doutor Maciel, assim como nosso presidente, doutor Leonardo, já em seu terceiro biênio como presidente dessa casa, tem muito mais experiências do que eu para estar falando sobre esse assunto. Não é, doutor? É verdade, experiência nós temos. Mas é importante, doutor Esther, falar que a experiência do presidente facilita muito o trabalho da coordenação, não é, Esther? Ele vai... são poucos os momentos que ele aciona a coordenação. E, no geral, é acompanhar todos os passos da reunião. Tudo que ocorre está bem amarrado, bem escrito no regimento, e aí não tem muitos problemas com a experiência do presidente Leonardo Barbosa. A gente está chegando ao fim desse episódio. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que as portas do LegislaCast estão sempre abertas para tirar as dúvidas da população. Beatriz, parabenizar, né, em primeiro lugar, pela sua competência e também iniciativa do próprio presidente Leonardo Barbosa de criar esse espaço, né, que a gente possa tirar dúvidas, dirimir e que a população cada vez mais entenda o funcionamento da Câmara de Vereadores. Parabéns, muito obrigada. O LegislaCast está disponível no YouTube da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata. Acesse e confira o programa completo. Tchau, tchau!